Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de 5 funções do Excel que você precisa saber para entrevistas de emprego. Isso mesmo, a gente vai conversar com você sobre 5 funções que normalmente caem hoje nas entrevistas. E se você, por exemplo, é iniciante, intermediário ou avançado, é interessante ver este conteúdo para ficar ligado sobre o que está caindo aí nos testes. Tudo bem? Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, essa é uma das perguntas que vira e mexe eu recebo. E por incrível que pareça, nesse mês que terminou agora agosto, foi um dos meses que mais teve empresas contratando profissionais que tenham conhecimento em Excel. E conhecimento, pessoal, em Excel, você vai pensar, tem que dominar tudo. Não. Conhecimento básico para abrir o Excel, criar uma planilha, salvar o arquivo, saber onde está localizado e fazer uso de funções básicas, isso mesmo, funções básicas e essenciais. Então você que às vezes fica pensando, puxa, tem que dominar o Excel. Não, você tem que conhecer recursos que vão te ajudar a passar. Depois, sim, você vai precisar se aprimorar, como sempre ocorre no nosso dia a dia. Não adianta eu ficar parado, consegui o emprego, vou ficar parado. Não, com certeza você tem que continuar os estudos e melhorar o teu nível de conhecimento, ok? Então vamos ver, pessoal. Quais são essas 5 funções? Olha só. Vira e mexe dá uma mudada, pessoal, nessas funções. As funções que a gente viu que mais as empresas entraram em contato com a gente, né, para elaboração de testes, foram envolvendo a função soma, a média, o PROC-V, o C e o soma-C. Antes tinha o CONT-C, máximo, mínimo, né? Não teve muito disso não. Era mais isso daqui que eles pediram para a gente colocar nos testes, né? Eles não pedem assim, né? Qual com soma-C? Eles vão contando o que eles querem que a pessoa faça e a gente vai estudando as sugestões. E a gente verificou que essas foram as 5 funções mais solicitadas pelas empresas aí nesse mês de agosto, tá? Então vamos entender a soma. Você deve pensar, pá, fazer soma é fácil, professor. É fácil, sim. Mas e aquela pessoa que não conhece, hein? Só que é uma soma simples? Não. Igual aqui, vamos lá. Se você selecionar os dados, vai lá no botãozinho da autossoma, ó, guia página inicial, autossoma, olha lá, ó, soma. Ele fez a soma para você. Perfeito. Aí você vai lá e coloca, né, ó, total. Professor, posso colocar, ó, igual, soma, abro parênteses e seleciono? Pode. Outro modo de você fazer a soma. O que mais a gente poderia fazer aqui, ó? O atalho. Alt igual, ele vai entender que acima existe um intervalo numérico e vai criar ali a soma. Mas o que é interessante de você entender da soma? É parar por aqui? Não. Em um dos testes, o pessoal quis que a soma não ficasse na área de tabela, ficasse em uma célula, em destaque, né? Então a pessoa tinha que fazer a soma assim, ó, igual, soma, selecionar o intervalo e fazer. E aí depois destacar, né, ó, total de faturamento, por exemplo, né? Deixando aquela informação ali. Então tinha que estar na tabela? Não, tinha que estar em uma outra área da planilha, tá? Então tinha um questionamento assim. E às vezes as pessoas se perdem, por mais que a soma seja simples. E aqui, né? Aqui a gente quer trazer uma dica para você em produtividade. Imagine que o teu chefe pediu para você fazer essa soma de um modo rápido. Como que você faria? Olha só. Se eu pegar aqui, ó, o intervalo aqui de baixo, ok, ó. Agora eu vou segurar o Alt. Opa, Alt não, deixa eu fechar aqui, ó, que o professor sem querer pressionou. O professor viu o Alt e pressionou. Eu vou selecionar aqui, clicar aqui, faço a seleção, seguro o Ctrl, tá, no teclado, selecionei aqui. Alt igual faz a soma destas células. Olha só, de um modo rápido, tá? Então se tivesse, né, um modo de fazer essa soma, seria fazer a seleção e depois o Alt igual pelo teclado. Professor, se eu fizer a seleção e clicar aqui no botãozinho da autossoma, faz também, tá? Então quer dizer, o conceito de selecionar as células e seja clicar ou utilizar o atalho, vai fazer com que você ali
aprenda, né, um recurso de produtividade para fazer a soma de um modo rápido nas suas planilhas. Isso é uma dica que a gente está passando, tá? Porque às vezes a gente vê, né, quando o pessoal está avaliando, a pessoa fez isso daqui, aí fez a soma, depois vai de novo, faz a soma. Então a gente já está dando aqui um mastigado para você uma produtividade, né? Porque vai que, por exemplo, o pessoal está observando vocês no teste. Porque tem isso. Não é apenas entregar o resultado, mas às vezes nos testes de Excel a gente observa, né? Para verificar ali com ampla certeza o que está acontecendo, tá? Agora vamos para a próxima função. Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que você está aprendendo são 5 dicas sobre 5 funções para entrevistas de emprego. As que mais caíram nesse mês de agosto, né? Que a gente aí conversou com as empresas, vimos uma alta necessidade de contratação de profissionais e separamos aí as funções que mais caíram nesses testes. Que no caso é a soma, a média, PROC V, C, soma C. Mas você sabia que dentro do curso a gente ensina tudo isso? Isso mesmo, dentro do curso você aprende tudo isso. Tem exercício para praticar, tem a nossa equipe para dar o suporte a você no caso de dúvidas. E você pode contar com a gente. Quer saber mais? Faz o seguinte, clica no link fixado no primeiro comentário ou no link da descrição do vídeo. Quando te visitar o site, vai ter equipe no atendimento. Pergunta no chat ou no zap do site. Tem cupom hoje? Isso mesmo. Quem sabe tem um cupom sendo uma oportunidade para você que está acompanhando esse vídeo de aprender Excel com uma oferta única e exclusiva para você começar a dominar essa ferramenta e quem sabe criar uma nova oportunidade para você. É a primeira vez que no canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Vamos agora para a planilha média. Na planilha média é uma situação muito similar. Imagine que pediram lá para você calcular a média. Você pode vir aqui, ó, escolhe a média. Olha lá, ó, a média. É uma função simples, sim, ok? Mas aquela mesma situação. Média de faturamento igual média, abre parênteses, seleciona o intervalo. Ok? Ó. Calculei a média. E se você quisesse calcular a média, aqui ó, nessa situação, ó. Eu vou vir aqui, seguro o CTRL, vou selecionar. Opa, deixa eu pegar aqui, ó. É que o meu mouse está doido aqui. Ó. Selecionei, seguro o CTRL, vou clicar de novo, ó, fiz a seleção, vou lá. Acabou de calcular a média. Ó a produtividade aí, tá? Então essa questão de fazer seleção ajuda e muito, ok? Para você ali fazer. E aí você vai perguntar, mas poxa, fiz a média de faturamento, o pessoal pede. Eles querem às vezes a informação seja uma média de faturamento ou utilizar a média para comparar se esse faturamento ficou acima da média, utilizando essa média como um indicador, ok? E aí você tem que fazer uso da função C, que é uma das funções que a gente vai falar já já. Tudo bem? Vamos para a planilha agora envolvendo PROC V. PROC V, pessoal, o que a gente notou é que o pessoal está pedindo coisa simples mesmo, não é complicado não. Por exemplo, eu quero digitar o nome do cliente, eu quero saber o zap do cliente, ok? Então quer dizer, eu teria que colocar o nome aqui, Ana Maria. Como que eu trago aqui o zap? Olha lá, igual PROC V, eu vou procurar quem? Ó? A Ana Maria. Clico na célula. Ponto e vírgula, qual que é a matriz de tabela? É a minha tabela completa. Isso mesmo, então vou selecionar essa tabela. Ponto e vírgula, qual que é o número de índice de coluna? Aí que entra o drama, as pessoas às vezes confundem, né? Posição de coluna, quantas colunas tem a planilha, com quantas colunas tem a tabela. Então essa tabela tem a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. O zap é a coluna 5, então tem que colocar ó, 5. Ponto e vírgula. O valor que você está procurando não é exatamente baseado no nome do cliente. Então, se é exatamente, é correspondência exata. Aqui. Vou fechar, vou dar um Enter. Caramba, professor, trouxe. Trouxe. Qual que é o detalhe que eu quero trazer para você aí que caiu nos testes? A pessoa queria escolher o campo aqui, ó. Escolher o campo, isso mesmo. Aí você vinha aqui, eu fazia uma validação de dados. Você vai vir agora aqui a opção, ó, lista. Selecionaria a fonte, no caso você não vai pegar o cliente, né, ó. Seria o F até o zap, tá bom?
Então, eu quero saber o F da Ana Maria. Como que ele vai procurar essa informação? Você precisa saber exatamente qual que seria a posição da coluna UF. E aí que entra esse detalhe. Você vai falar, puxa, o meu PROC-V eu sei fazer, sabe? Mas olha a dica que eu vou dar para você aqui. Ó. Se você fazer um CORRESP para procurar o F, nesse cabeçalho de tabela, ponto e vírgula zero, ele vai saber exatamente a coluna que você está procurando. Então eu queria esse PROC-V, ó, onde está esse 5, ó, eu vou apagar e vou clicar aqui no H5. Quer dizer o seguinte, se eu mudar agora aqui, ó, trouxe a nota. Se eu mudar aqui, ó, trouxe a data. Se eu mudar aqui, ó, trouxe o zap. Ok? E aí, como é a data, né, ó, muda para o formato de data, ó. Vou mudar aqui para o formato de data, aqui, ó, data. Olha lá, ó. Mas, professor, se eu clicar agora no zap, vai aparecer o zap como uma informação de texto, tá? Olha lá, NFS, UF, ok, ó? Então, a sacada seria o quê? Você fazer o uso do CORRESP para identificar essa informação. Isso foi um questionamento em teste para a gente verificar se o aluno conhecia esse uso do CORRESP para fazer uma correspondência, né, dinâmica numa tabela, ok? Então, por mais que seja um PROC-V, esse PROC-V foi solicitado dessa forma diferente. Mas é muito importante você saber fazer um PROC-V, tá bom? Vamos para a próxima planilha com o exemplo da função C. Calcular a comissão. Aqui, ó, era aquele detalhe. Você precisa verificar se esse valor é acima da média. Se maior que a média, tá? 5%. Se não, 2% de comissão. Caramba, professor, isso mesmo? Isso mesmo. Então, olha só, igual C. Esse valor aqui é maior que a média, aí tem que colocar a função média, ó. Vou selecionar o intervalo e vou travar ele, ó, F4, tá? Deixa eu pegar aqui o intervalo, travou agora. Ok, ó? Então, estou verificando, esse valor aqui é maior do que a média, ponto e vírgula. Se for maior, quantos por cento é? 5%. Olha lá. Então, abro aspas, 5%. Se não é quanto? 2%, entre aspas. Professor, por que o senhor está colocando aspas? Por causa que eu tenho um sinal de porcentagem nessa situação, tá bom? Vou dar um Enter, 2%. Se eu clicar aqui duas vezes, ó, alguns valores ficaram acima e outros ficaram abaixo. Como que eu calculo o valor da comissão? Basta você multiplicar ao final pelo valor do faturamento. Ao dar o Enter, vamos agora ajustar a coluna e passar as fórmulas para os demais. Acabamos de calcular a comissão. Professor, do senhor apareceu esse verdinho, ele apareceu esse daqui, ó, por causa que ele não entendeu a fórmula, tá? Ó. Então, mas no meu caso é só eu ignorar o erro. Ó. Posso selecionar todas, venho aqui, ignorar o erro. A fórmula está correta, tá? Ah, tá correta não, ó. Tá solta aqui, ó. Faltou aqui um travar aqui, ó. Pronto, deixa eu dar um F4 de novo. E aqui também, ó. O F4 do professor não travou bonitinho não, gente. Ó. Vou vir aqui, ó. Clico duas vezes. O professor foi reprovado no teste. Tá? Vamos lá. Mas o que é importante de você verificar, ó, o travamento, tá? Então, como esse intervalo da média vai ser assim, você faz assim. Mas, professor, se eu calculasse a média de faturamento aqui, ó, igual média, bonitinho. Aí você vem aqui e faz a fórmula igual C. Esse valor aqui é maior do que essa média, aí você tem que travar. Ponto e vírgula. Abre aspas 5%, ponto e vírgula, 2% entre aspas, né? Fecha e multiplica pelo valor de faturamento. Você pode fazer assim? Pode, sem nenhum problema. O que você achar mais fácil. Tudo bem? Mas lógico, quanto mais a informação na fórmula, melhor fica, tá? Vamos lá. Último exemplo, soma C. Soma C é uma coisa que a gente verificou caiu bastante também, tá?
Então a pessoa queria saber, por exemplo, a soma do período, ok? Então ela queria informar o período e saber o total de faturamento. Como que ela fazia? Soma C. Abre parênteses. Qual que é o intervalo que ele vai avaliar? O período. Opa, selecionei, ó, meu mouse tá ruinzinho, hein, gente? Ponto e vírgula. Vou clicar aqui, ó, na célula que vai conter o período, ponto e vírgula, depois o intervalo da soma. Vale lembrar que o intervalo de soma, ele sempre vai ser numérico, tá bom? Vamos fechar, vou dar um Enter, ó, deu 0. Mas se eu colocar aqui, ó, primeiro semestre, tá lá, ó, soma feita. Bacana, né? E se fosse por vendedor? Olha lá, igual soma C, vou avaliar a coluna de vendedor, ponto e vírgula, o vendedor em específico e depois o nosso intervalo de faturamento. Ao fechar parênteses e dar Enter, olha lá, calculou. Falta o quê? O nome do vendedor, ó, Pedro. Trouxe o valor do Pedro. Para melhorar, eu vou vir aqui, ó, fazer uma validação de dados, tá? Ó, validação de dados, lista, e aí eu pego a do Pedro, Ana, Maria, Renata, Alex. Ó, vou dar OK. Agora, se eu escolher o vendedor, automaticamente calcula. Bacana, né? Bom, pessoal, apresentamos a vocês hoje 5 funções que caem nos testes de Excel. Soma, média, PROC V, C e soma C. São funções que eu falo para vocês, é muito importante conhecê-las, porque pode fazer um diferencial no teu dia a dia no uso do Excel. E aí você já tem um caminho, é só agora continuar a sua evolução no seu aprendizado. E para aprender mais, a gente convida você a visitar o site do curso, www.cursoexcelline.com, porque hoje pode ter aquela oportunidade que tanto você deseja, mas para isso converse com a nossa equipe no chat e no zap do atendimento do site, www.cursoexcelline.com. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.